E pessoal, na aula 2 de Ciências nós vamos descobrir um pouco mais sobre qual o papel da água no nosso mundo. Você que acha que pode viver sem água no mundo, não dá para viver sem. E nessa aula nós vamos falar de sustentabilidade, nós vamos falar sobre o uso da água nos mais diversos ambientes e nós vamos fazer experiências. Então, para você que não conhece nenhuma experiência legal, bacana de brincar com a água, fica nesse vídeo que nós vamos apresentar para vocês 3 experiências com água, tá bom? Lembrando que a água ela não é só importante para a vida do homem, ela é importante para a vida do planeta Terra como um todo. Nós temos a água presente em plantas, presente nos nossos corpos, presente também em algumas coisas do nosso dia a dia, como o combustível que abastece o carro do nosso pai, da nossa mãe, do nosso responsável. E a água ela é de fundamental importância, principalmente na agricultura, nas chuvas, quando chove e molha as plantas que nos alimentam. Isso é muito importante. Naqueles lugares como os desertos, onde ocorrem poucas chuvas, não consegue nascer absolutamente nenhuma planta para que a gente possa se alimentar. Nós estamos passando hoje por problemas de água. No Brasil está faltando água, no estado do Paraná está faltando água. Então nós temos que preservar, tentar reutilizar a água da melhor forma possível e evitar desperdícios para que a gente não acabe com as nossas reservas de água. Nós temos a água presente em lagos, nos mares, em lagoas, em alguns lugares como represas, que são lugares que armazenam a água para que a gente possa usar no nosso dia a dia, para usar nas hidrelétricas que produzem luz para a nossa casa, para que a gente possa usar essa água também nos eletrodomésticos que vira energia ou que vira algum combustível para algum eletrodoméstico. Lembrando que nós temos hoje alguns eletrodomésticos que usam água para funcionar, alguns carros que usam água para funcionar. Nós temos purificadores de ar para quem tem um nariz ruim. Nós temos purificadores que são coisas que dissolvem a água no ambiente para que a gente possa respirar um ar de mais qualidade, um ar que não fique tão seco que doa a nossa garganta. Então lembre que a água tem muita utilidade e nós precisamos preservar. Tem tudo que a gente vai explicar sobre isso nessa aula. Preste atenção e no final conta se você gostou e não se esqueça de preservar, de reutilizar a água e de economizar o máximo possível na sua casa. Olá pessoal, eu sou o Cláudio. E eu sou a Mila. Eu sou o Teló. E hoje vamos aprender sobre o consumo sustentável da água. A água que usamos no nosso dia a dia é muito importante para nós. Mas sabiam que ela não vem da torneira, crianças? Vem de onde então, tio? Vou explicar. Primeiro a água evapora do mar, rios e lagos, formando as nuvens. As nuvens então se transformam em chuva e abastecem lagos e rios, voltando muitas vezes para o mar. Ou podem também se infiltrar na terra e ficar armazenadas nos reservatórios subterrâneos. A água então é captada e passa por um longo tratamento antes de chegar à nossa casa. Recebe produtos que vão ajudar na separação da sujeira e é filtrada várias vezes em tanques. Recebe cloro para eliminar as bactérias e também flúor para cuidar de nossos dentes. Depois disso, ela está pronta para beber. Nossa, seu Cláudio, temos que valorizar nossa água tratada, né? Sim, Mila. E para ajudar nossos amiguinhos na economia de água, vamos dar aqui várias dicas. Vamos lá, tio. Aqui vai uma boa dica, pessoal. Retire do refrigerador os alimentos congelados com antecedência. Assim você evita usar água corrente para descongelar. Ou use o micro-ondas caso você tiver. Antes de lavar a louça, jogue no lixo todos os restos de comida, sem usar água para isso. Assim, precisaremos de menos água para lavar a louça, certo, pessoal? E na hora de lavar a louça, não use detergente demais. Assim você economiza água para enxaguar. Outra dica é ensaboar toda a louça de uma só vez, antes de enxaguar. E na máquina de lavar louça, junte toda a louça e talheres, usando a capacidade máxima da máquina de lavar. Assim você lava tudo de uma vez e economiza água.
E na hora de lavar roupas, acumule bastante roupa, usando a capacidade máxima da máquina. Assim você economiza no número de lavagens. Outra boa dica é reutilizar a água que sai do enxágue da máquina de lavar para limpar pisos e calçadas. É muita economia de água, pessoal! Vocês também podem utilizar a água da chuva, que sai das calhas em dia de chuva. Por exemplo, para lavar os pisos, as calçadas ou até regar as plantas. E na hora de escovar os dentes, não esqueçam, fechem bem a torneira enquanto escovam seus dentes. Dessa forma, vocês não desperdiçam água. E quando for dar a descarga, não fique muito tempo apertando a válvula. Apenas 3 segundos são suficientes, pessoal. No banho, não desperdice água. 5 minutos são suficientes para uma higiene adequada. E evite barbear-se embaixo do chuveiro. Isso gasta muita água. Pessoal, na hora de dar água para as plantinhas, use o regador. Ele gasta bem menos água que a mangueira. E prefira plantas que precisam de menos água. E mantenha a umidade da terra colocando serragem, pedrinhas ou folhas secas. Assim, a terra fica úmida por mais tempo e você precisa regar menos vezes, economizando bastante água. E na hora de lavar o carro, a moto ou a calçada, evite usar a água tratada. Mas quando for preciso, usem mangueira com esguicho econômico e válvula de fechamento da água. Assim não há desperdício. Gente, além disso, é muito importante verificar se as torneiras e o registro do chuveiro estão bem fechados depois de usá-los, para que não fiquem gotejando e gastando água. E caso a torneira tenha muita pressão e a água saia muito forte, devemos instalar um redutor de pressão. Dessa forma, economizaremos bastante água. Caso você veja algum vazamento de água em ruas ou calçadas, avise seus pais para que eles entrem em contato com a prefeitura ou com a empresa de abastecimento de água da sua cidade. É isso aí, pessoal! A água é um bem de todos. Vamos economizar usando-a com moderação. E como nós estávamos acompanhando no vídeo agora há pouquinho, falando sobre reaproveitamento, sobre reutilização da água, sobre a sustentabilidade, sobre evitar o desperdício de água, nós vamos fazer um experimento. Então, para esse experimento eu vou falar os materiais. Vocês precisam de 2 copos. Esses 2 copos eles têm que estar cheios de água, lembrando que nós estamos pegando aqui a água da chuva. Então, choveu essa semana. Se você não tem essa água em casa, espere cair uma chuva para que você não desperdice água, não pegue água limpa, tá? Além desses 2 copos cheios de água, você vai precisar de uma colher. Estamos aqui com uma colher. E 2 ovos, tá? Não importa se é o ovo aquele branquinho, o ovo vermelho, não importa, tá bom? Então agora nós vamos apresentar para vocês o experimento. Também pegue um saquinho de sal, porque nós vamos precisar de 5 colheres de sal. Então pega o equivalente a 5 colheres de sal, não precisa pegar mais para não desperdiçar o sal da mãe. E lembrando também que essa água que nós vamos utilizar com sal, ela pode ser também reutilizada no arroz. Então quando a mãe for fazer o arroz, ela vai usar uma água com sal, ela pode pegar dessa água aqui. Se for uma água limpa, se for a água da chuva, não pode pegar, daí tem que jogar a água fora ou regar uma plantinha que você tiver em casa. Depois de encher os 2 copinhos com água, pegue o sal e a colher. Em um dos copos, preencha com 1 colher de sal. Mexa bem. O sal vai começar a sair, vai começar a sumir no meio da água. Veja que já ficou uma corzinha mais branquinha em comparação ao outro copo. E neste outro copo nós vamos fazer com 3 colheres a mesma coisa. 3 colheres de sal bem cheias, com 1 colher de sopa, 2 colheres de sopa. 3 colheres, você mexe da mesma forma. Essa água vai ficar um pouquinho mais branca do que a outra porque tem mais sal. E o legal é, quando nós temos uma água limpa, as coisas podem ultrapassar
sobre a água. Quando nós temos uma água mais suja, as coisas não conseguem ultrapassar porque a densidade, a água ficou maior, mais grossa. Então a gente vai fazer um experimento com o ovo. Na água limpa, o ovo ele afunda, ele está aqui, ó, no fundo do copo. Na água suja, o ovo boia porque ele não consegue ultrapassar toda a quantidade de sal. Isso é uma representação dos nossos rios. Quando nós poluímos os nossos rios, as coisas ficam paradas, as sujeiras, os objetos ficam parados, assim como o ovo está aqui em cima. E quando nós temos uma água de rio, por exemplo, mais limpinha, a gente consegue utilizar ela para diversas coisas, conseguimos nadar, conseguimos aproveitar essa água, assim como o ovo conseguiu ultrapassar de um lado ao outro. Mas professor, nesse prato aqui, ó, ele é pequenininho, dá para limpar bem fácil. Mas e se nós começarmos a sujar os rios, os lagos, as lagoas, como é que limpa? Então, a gente vai ter muito mais trabalho para limpar. Por quê? Aqui o prato ele é pequeno e a gente já teve que usar um pouquinho de detergente. Imagine num lugar grande, extenso, onde a gente vai precisar de muito mais pessoas para limpar, muito mais material para fazer a limpagem, vai ter que fazer a coleta do material que é o lixo, vai ter que jogar o lixo em algum lugar, então a gente vai acabar limpando um lugar e prejudicando outras vezes. Então por isso a gente tem que cuidar muito bem quando a gente vê alguém jogando as coisas no lago, no rio, no mar, a gente tem que chamar a atenção, falar, ó, não faz isso, está prejudicando o planeta, está prejudicando a nossa água que a gente vai tomar, porque todas as águas dos rios a gente vai usar um dia, a gente vai precisar para usar, então ninguém quer tomar água suja, ninguém quer lavar a roupa com água suja, então a gente tem que... Para continuar explicando um pouco mais sobre o que acontece quando você polui as águas, isso pode ser do rio, do mar, de uma lagoa, ou quando a gente fica sem água em casa, né? Por que é tão importante a gente ter água em casa para poder limpar as nossas coisas? Eu vou separar agora alguns materiais, eu quero que vocês separem junto comigo para fazer aí na casa de vocês. Então podem pegar um copo transparente ou uma jarra transparente ou um pote transparente, mais ou menos parecido com esse aqui, tá bom? Pode pegar também o óleo, aquele óleo da mamãe que usa para cozinhar, tá? Não vai precisar de muito, a gente pegou aqui uma garrafa grande, mas a gente vai usar bem pouquinho, tá bom? Então pode pedir até para a mãe separar junto com vocês uma quantidade menor num copinho. Além disso, detergente de louça, tá? Também só um pouquinho, não precisa ser o detergente inteiro, pode ser só um pouquinho de detergente, tá bom? Nós vamos trabalhar com a água, o óleo e o detergente. Já ouviram falar que água e óleo não se misturam? Bom, é isso que acontece quando você mistura uma coisa limpa como a água com uma coisa suja como o óleo. Então nós vamos identificar que quando nós colocamos os dois líquidos em contato, a água e o óleo, eles se separam. O óleo ele é muito grosso e a água mais leve e eles ficam separados dentro do copinho. O interessante é que nós vamos colocar o detergente. E o detergente, quando nós vamos lavar a mão, por exemplo, ele acaba limpando toda a sujeira da mão, porque ele tem algumas coisinhas nele que ajudam a sujeira a desgrudar. Quando nós vamos colocar o detergente dentro da água e dentro do óleo, nós vamos perceber uma reação, tá bom? Então acompanhe agora com a gente o que vai acontecer com o detergente, a água e o óleo. Então, galera, como o professor Jonathan falou no começo, a gente vai precisar de um copo de vidro, né? Um recipiente de vidro aqui transparente, com água, tá vendo que a gente colocou aqui um pouquinho de água, né? Quase até a boca, mas um pouco abaixo para a gente conseguir ver bem. A gente vai deixar em cima de uma bancada para a gente não precisar ficar segurando. A gente vai colocar primeiro um pouco de óleo, certo? Então vamos virar um pouco de óleo lá. Vejam, ó, que o óleo começa a subir, ó. Começa a subir. Lembra que a água e o óleo não se misturam. Eles não se misturam. Ó, o óleo está mais para cima e a água está mais para baixo, certo? Agora a gente vai colocar um pouquinho de detergente para ver o que vai acontecer, tá bom?
Opa, vamos abrir primeiro o detergente, né, galerinha? Vai jogar um pouco de detergente. Jogou e agora a gente vai esperar. Ó, o detergente já começa a ir para a parte de baixo do recipiente. Certo? Lembra que o detergente ele ajuda a separar o que é sujo do que é limpo, e aqui ele fez isso. Então, a sujeira para cima e o detergente que é limpinho foi para baixo. Então, galera, por hoje é só. A gente acaba a segunda aula de ciências, né? Onde a gente fez 3 experiências muito legais que dá pra gente fazer em casa, não demanda muito tempo, não vai sujar muito a casa da mamãe, do papai, da vovó, onde a gente esteja. Então, a gente viu que não dá para misturar água limpa com coisa suja, que acaba estragando, certo? Isso acontece no nosso planeta. Então, a gente tem que cuidar de todo o nosso planeta para que a gente consiga ver mais e mais tempo por aqui. Lembrar que nas nossas experiências nós utilizamos a água da chuva. Em uma delas a gente pegou um pouquinho da torneira porque era uma experiência bem pequenininha, mas nas outras eram potes grandes, então a gente ia precisar de muita água. A gente pegou a água da chuva para evitar o gasto da torneira, para parar de usar a água da torneira, a água que vem da nossa casa. E lembre-se sempre, como as dicas da nossa aula já foram sempre sobre a água, economize a água, use a água da máquina para você fazer uma brincadeira, da máquina de lavar roupa da sua mãe, você pode pegar um pouquinho num balde, você pode economizar a água da calha que cai do seu telhado. Tem diversas maneiras de você conseguir aproveitar a sua água, tanto para a vida de uma planta, para a sua vida também, para poder cozinhar, mas você também pode utilizar como uma brincadeira, é só saber utilizar da maneira correta. Agora, pessoal, para finalizar a nossa aula, nós vamos entrar com um vídeo bem rápido, mas muito importante, sobre a preservação dos rios, que nós já mencionamos nas 3 atividades das experiências, a importância de não poluir os rios e a dificuldade que é para a gente limpar o rio depois daquele rio que já está poluído. E no final fica um desafio para vocês, daqui a pouquinho assistam o vídeo e depois fiquem para o desafio. Assim não dá. Esse já é o 3º saco plástico que eu pesco. Até agora não vi um peixinho sequer. Só plástico. Pois é, Caru. O problema é que as pessoas não pensam que jogar lixo no rio suja a água, polui a natureza e ainda prejudica a gente também. Eu tive uma ideia que vai resolver esse problema. Vou fazer um hiper, mega, super filtro antipoluidor e pode ter certeza que ele vai acabar com toda essa sujeira. Vou colocar ele na beira do rio para evitar que o lixo passe. Interessante, Caru. Mas não sei se essa ideia vai resolver o problema. Oxi, e por que não? É que o problema, Caru, é de onde vem essa poluição. Mesmo que seu filtro funcione, ainda tem gente que vai poluir em outros lugares. Vou te contar uma história. Certo dia estava aqui pescando sozinho, quando de repente um peixe gigante fisgou meu anzol e arrastou minha canoa para bem longe. O peixão me levou para a beira do rio, onde havia uma grande plantação. Eu, que já estava assustado com aquilo, fiquei besta quando ele começou a falar. Olá, amiguinho. Desculpe te arrastar até aqui, mas é que eu preciso te mostrar umas coisas que estão me deixando muito triste. Aqui, por exemplo, as pessoas estão colocando veneno para proteger a plantação das formigas e lagartas. Só que o veneno escorre para dentro do rio e mata os peixes também. Poxa, seu peixe, eu não sabia disso. Vou falar pro meu tio que trabalha por aqui para ver o que ele pode fazer. Boa ideia, amiguinho. Sua ajuda será muito importante no combate à poluição. Mas vamos mais adiante. Quero te mostrar outra coisa.
Olha só essa fábrica! Ela despeja produtos químicos diretamente no rio. Isso tem nos causado muito mal. E até vocês podem ficar doentes por conta disso. Com o rio poluído, todos nós que moramos nele estamos ficando doentes. E com a água poluída, vocês não podem tomar banho, beber ou regar as plantações. Lembre sempre que poluir a água é a mesma coisa que poluir a vida. E os rios são importantes para a vida. É hora de combater o mal da poluição. Ela afeta todo mundo, inclusive o sertão. Tá na hora de mudar e agir com esperteza, garantindo um bom futuro, cuidando da natureza. Nossa! Estou impressionado, senhor Peixe! Em nome da comunidade ribeirinha, prometo que de hoje em diante vou fazer o possível para cuidar melhor dos rios e da natureza. Para começar, eu vou pedir para todo mundo não jogar mais lixo no rio. Obrigado, amiguinho. Todos devem proteger o rio. Se cada pessoa fizer a sua parte, já teremos uma vida muito melhor. Afinal, muita gente depende do rio para viver. Agora eu vou te deixar de volta. Muito boa essa história, Alisson. Aprendi muita coisa sobre de onde vem a poluição. Agora essa história de peixe gigante é história de pescador, não é não? Mas menino, eu não tô dizendo. Se até Mandacaru fala, imagina um peixe. E chegou, pessoal, o momento do nosso desafio, que é você tentar tomar um banho hoje com um balde de água embaixo de você. Se você for uma pessoa muito grande, você toma banho com um balde muito grande. Se você for uma pessoa menor, você toma banho com um balde menor. Ele tem que caber, esse balde, no meio da sua perna. Então o desafio é você tomar o banho com um balde no meio da sua perna e ver o quanto de água você consegue economizar e depois usar essa água para fazer uma brincadeira, usar essa água para lavar algum brinquedo, usar essa água para alguma coisa que sirva no seu dia a dia que você vai estar economizando ao invés de pegar a água da torneira, a água do tanque, uma água limpa, pura, você vai estar utilizando essa água do balde, tá bom? Então o desafio fica marcado e na próxima aula você pode contar pra gente o que você fez com a água do seu banho.